Olá, pessoal. Vamos dar início a mais uma videoaula. Hoje nosso tema será a colonização e descolonização da África. Espero poder ajudar vocês a obter mais conhecimento em relação ao tema abordado aqui na nossa videoaula. Vamos lá, então? Vamos dar início? Então, o contexto do imperialismo africano. Então, está lá, né? O imperialismo foi um processo de expansão colonial promovido pelos estados europeus na África a partir do século XVI. Com o advento da Segunda Revolução Industrial, intensificou-se a exploração imperialista no continente africano. Características da Segunda Revolução Industrial. Por que a Segunda Revolução Industrial ampliou a exploração do continente africano? Então, está lá. Uso de novas fontes de energia, como o petróleo, a água como fonte geradora de energia elétrica. Desenvolvimento acelerado dos transportes e meios de comunicação. Desenvolvimento dos grandes oligopólios e do capital financeiro. Daí, agora, nós vemos que o novo processo de colonização se dá através de grandes investimentos e transferências de capitais, onde esses capitais vão se realizar e vão retornar com os lucros ao seu país de origem. Interesse das potências imperialistas. Busca de matéria-prima, é óbvio, para produzir os artigos, os objetos, os utensílios. Forte aceleração industrial, ou seja, quanto mais se produz, quanto mais se explora matéria-prima, mais se necessita do mercado consumidor. Então, descobertas aplicadas ao transporte, às comunicações. Então, você tem o avião, a locomotiva, você tem o navio a vapor, depois o navio movido a motor a explosão, você tem o telefone, o telex, mais tarde, bem mais tarde, na verdade, você vai ter aí o satélite e outras formas mais de comunicação. Desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo sai daquela fase industrial e passa para a sua fase financeira. A fabricação do aço, o aço, o alumínio, que ganham prospecção e que ganham importância, relevância na confecção dos novos produtos mais duráveis, mais bem acabados, uma indústria que vai se desenvolver bastante, principalmente na indústria de bens de consumo duráveis. Aproveitamento do petróleo e seus derivados. Os derivados do petróleo é a nafta, é o plástico, dali deriva do petróleo a gasolina, o querosene da aviação, e vai para a área da química também, tantas outras utilidades. E também do desenvolvimento da tecnologia do telefone. Bom, as ideias racistas do século XIX. A principal, a chamada missão civilizadora, ou seja, o dever dos europeus de levar o progresso e os bons costumes para a África. As raças superiores têm um direito perante as raças inferiores. Há para eles um direito porque há um dever para elas. As raças superiores têm o dever de civilizar as inferiores. Desculpe. Jules Ferry, ministro da França. Então, está lá uma propaganda de um sabão. Essa propaganda, sabão usa o tema de fardo do homem branco para encorajar pessoas brancas a ensinar noções de higiene a membros de outras raças, ou seja, das raças inferiores. E ali a missão civilizatória era justificativa para a invasão da África. Bom, os conflitos que se desenrolaram em função da colonização. Um dos mais interessantes é a Guerra dos Boeres, ali onde hoje é a África do Sul. Esse conflito entre ingleses e africaneires ou boeres, na verdade, africanos, holandeses e franceses, que lutaram aí contra o domínio inglês. Ou boeres, descendentes de holandeses, pelo domínio da região. Então, era uma região rica em produção de pedras preciosas, principalmente o diamante, e havia, então, uma grande disputa. Envolveu ingleses contra os boeres ou africaneires, colonos de origem holandesa que disputavam o domínio sobre as minas de ouro. É importante lembrar que esse conflito acabou em 1910 com a criação da União Sul-Africana através do Tratado de Vereeniging, se é a pronúncia correta
é essa. Daí, então, se cria ali a África do Sul e vai gerar, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, o regime do apartheid, da discriminação racial. A Conferência de Berlim foi o momento em que as grandes potências imperialistas, está ali no mapinha, né? Bélgica, Espanha, Alemanha, Itália, Portugal, França, Inglaterra, usaram dessa conferência para dividir a França, lotear a França em áreas de propriedade de cada um desses países colonizadores. Os Estados Unidos, apesar de não ter ficado com nenhuma possessão, ele participa da conferência, mas o interesse deles era manter o domínio, era manter a influência aqui na América. Países participantes da Conferência de Berlim, então estão todos aqueles ali, a Itália, França, Grã-Bretanha, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Alemanha, Império Otomano, que é a atual Turquia, Portugal, Bélgica, Holanda, Suíça, Rússia, Áustria e Hungria. Bom, o Império Inglês, né? Como é que se formou? Aqui, gente, na videoaula, eu vou falar dos dois principais impérios. Nós sabemos que alguns territórios foram ocupados, né, pela Itália, pela Alemanha, depois do seu processo de unificação. A Holanda teve também alguns territórios ali no Congo, o Congo belga também, que era da Bélgica. Mas eu vou falar aqui Portugal e Inglaterra, porque foram os dois principais impérios que tiveram grandes possessões na África. Então, está lá, né, do século XVII a meados do século XX, os ingleses assumiram a frente da colonização. Os ingleses eram uma potência econômica no período, resultado da Revolução que nós já falamos, tanto da primeira como da segunda Revolução Industrial, e ali havia vários interesses, como mercado consumidor, matérias-primas, fontes de energia, e também, é óbvio, né, as pedras preciosas, que vai levar aí a um grande processo de disputa, como nós já vimos na Guerra dos Boeros. Eles se estabeleceram em colônias na costa africana, em vários estados, hoje, né, africanos, colonizados por eles. A África do Sul, Egito, Sudão, Gana, Nigéria, e os que estão colocados aqui, né, no nosso slide. Esse domínio está relacionado ao desenvolvimento do capitalismo ocidental, né? Precisava, como eu já falei, matérias-primas, mão de obra, mercado consumidor, fontes de energia. Isso estava lá, o continente africano tinha a oferecer. Fora a missão civilizatória, que nós já vimos, que era uma das, vamos dizer assim, justificativas para se estar em continente africano. O governo britânico teve uma característica do imperialismo britânico, que era o de não se envolver nas questões locais, né? Ou não se envolver diretamente. Procurava apenas colocar os alicerces da sua dominação, se aliando principalmente às elites locais e concedia, inclusive, certa autonomia financeira, desde que os lucros auferidos por essa autonomia, parte fosse para o Império Inglês. Então, o governo britânico pouco se envolvia na administração, como eu coloquei. Nessas relações, a Inglaterra sempre tinha o direito ao veto, mantendo o poder dos ingleses, ou seja, a Inglaterra acabava participando das instituições de decisão desses lugares ocupados, dessas regiões ocupadas, através dos seus chefes locais e através dos seus conselhos instalados nessas regiões, e acabava, é óbvio, influenciando nas tomadas de decisões. A exploração econômica se dava através das companhias comerciais, que tinham sede nas metrópoles e ganhavam o direito à exploração do território, mantendo uma boa margem de liberdade em suas ações com os nativos. Essas relações foram marcadas marcadas de violência para com os nativos em seu cotidiano. Então, era muito comum, né? Estupro, até mesmo ou seja, né, havia todo um esquema ali que funcionava não só de dominação não coercitiva, mas também de dominação, quando necessário, coercitiva. Coercitivo, gente, o termo coercitivo significa usar a força quando é necessário. O século XIX foi marcado pela colonização europeia e a Inglaterra foi uma das nações que mais explorou os territórios africanos. Somente no século XX, o processo de descolonização da África aconteceu. Das colônias inglesas, a primeira a conquistar sua independência é a África do Sul, em 1910, como nós já vimos, né? E a última, o Zimbábue, em 1980. Então, eu coloquei aqui um mapinha da África, e ali as cores que marcam cada território,
né, e as suas metrópoles e o tamanho do domínio da Inglaterra, do Império Britânico na África. E agora, então, o Império Português está lá. Ó. Tem raiz na expansão ultramarina, como nós podemos ver aqui, eu coloquei aqui um mapinha, né, da expansão ultramarina portuguesa, e o Império Português foi o pioneiro e o mais duradouro na África. Século XIX, já em declínio, Portugal expandiu seus domínios em direção a Angola e Moçambique. Então, está aqui as bandeirinhas, né, que Portugal, país metrópole, e aqui, então, os países que foram conquistados por Portugal, tornando-se, então, colônias portuguesas na África. E agora, então, um pouco do processo de descolonização da África. Fatores, né? Então, temos ali, a Europa não tinha mais a mesma força ou poder político depois das duas grandes guerras, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, a Carta da ONU, defendendo a liberdade e direitos humanos, princípio da autodeterminação dos povos, movimento para a libertação nacional. Então, a ONU, através dos países ali instalados, né, davam e tinham essa proposta do reconhecimento da autonomia, inclusive das lutas ou as revoluções ou as rebeliões contra o domínio colonial. A independência apenas no hino, bandeira em muitos países, né, o que a gente chama de independência fake, porque dependiam do investimento de capitais e dependiam até de auxílio militar. E eu vou falar isso um pouquinho mais à frente. Tá? No contexto, né, do período da Guerra Fria, onde há a polarização entre Estados Unidos e União Soviética, e nós vamos ver que naqueles países onde a independência não se deu de forma pacífica e que se precisou ter processos de lutas de independência, todos os dois países estiveram presentes, as duas superpotências estiveram presentes. A realidade, né? O imperialismo deixou marcas profundas na África. Agora sim é o que eu queria falar. Fronteiras artificiais permanecem, ou seja, a África, quando da sua organização étnica, racial, cultural, original, não tinha como fazer essas fronteiras artificiais criadas lá na Conferência de Berlim, onde se divide, né, artificialmente a África. As etnias na África são espalhadas por toda a África, a cultura africana é muito diversificada. Então, você chegar e demarcar uma região, falar isso aqui é o país tal, nunca vai dar certo, porque dentro daquele território vão ter várias etnias, várias manifestações culturais, religiosas, várias maneiras, né, da organização econômica, da organização da agricultura, ou seja, de tradições, nunca vai dar certo. Vai haver sempre conflitos dentro desses territórios, dessas demarcações, essas fronteiras artificiais. A descolonização vem acompanhada de vazio de poder, ou seja, o colonizador sai, como eu falei, esses territórios estão demarcados artificialmente e as etnias que estão ali dentro começam, então, a entrar em guerra para saber qual delas vai estar dirigindo aquele território, que vai levar a várias guerras, a mutilações, né, a um estado de violência, ou seja, de empobrecimento, porque é guerra direta, não se tem uma estabilidade para desenvolver a agricultura, a industrialização, a própria educação, ou seja, é uma realidade bastante complexa e bastante difícil. A África portuguesa foi a última, né, a se libertar devido ao salazarismo. O Salazar foi o primeiro-ministro, depois presidente e ditador português que não aceitava o processo de independência das colônias africanas. E aí, pós-revolução dos escravos, que é a revolução que vai derrubar o regime totalitário do Salazar, começa-se, então, esse processo de descolonização. Mas lembrando que muitas das colônias portuguesas na África já estavam em luta contra, né, o governo, contra o regime salaraziano. Bom, então está lá. Né, o contexto da descolonização, fim da Segunda Guerra Mundial, a gente já viu isso lá, né, e o início da Guerra Fria, que leva ao enfraquecimento das potências europeias, o protagonismo da União Soviética e dos Estados Unidos, também já falamos sobre isso, né, estarão presentes disputando palmo a palmo as suas áreas de influência. O objetivo, né, romper a dominação política e econômica com todos os meios à disposição. As guerras se faziam necessário, ou quando havia o reconhecimento
da independência de maneira pacífica, se tentava ali organizar o Estado. Como eu já falei, muitas das vezes não se conseguindo instituindo-se aí ou se vivendo com um processo quase que permanente de guerra civil. A ONU, que criada, né, em 1945, vai estimular o princípio da autodeterminação dos povos, a difusão de ideias de nacionalista e oposição às metrópoles. Ideias e movimentos locais. O pan-africanismo, então, isso era uma ideia que se desenvolveu na África. Gente, pan, prefixo pan, significa um todo. Então, a África como um todo, né? A África vista como um todo. Luta contra o colonizador na África subsaariana. Gente, África subsaariana, África que está abaixo, né, ali do deserto do Saara. O pan-arabismo, por quê? Algumas nações, aquelas lá perto do Mar Mediterrâneo e entre ali também o Oriente, têm, na sua perspectiva religiosa, são muçulmanos, né? E os árabes ali, né? A Arábia Saudita teve grande influência ali na região norte da África, do continente africano. Luta contra o colonizador no norte da África, como acabei de falar, o Egito, hoje não é o Egito, os países ali próximos, né, ao continente africano, do Extremo Oriente, como se chama, né? E a aproximação com os países árabes muçulmanos do Oriente Médio, que é o caso da Índia, o Paquistão. Então, a África se aproxima, os países africanos se aproximam desses países, porque também estão num processo de descolonização, tanto a Índia, como nós vamos ver mais tarde, na descolonização da Ásia, como também o Paquistão. Movimento Negritude contra a dominação francesa, racismo e a valorização do negro e da sua história. Grupos locais atuantes da independência africana, nacionalistas e radicais, influência das ideias socialistas, independência política e econômica acompanhada de revolução social, como eu já falei, quando não se tinha como ir por via pacífica o processo de independência. A elite local interessada na manutenção dos seus privilégios. Lembram, quando nós falamos da Inglaterra, que não destituía a elite local, muito pelo contrário, se aliava a ela e criava as instituições através das suas companhias de exploração. Então, essas lideranças locais queriam continuar mantendo seus privilégios, né? Mas havia toda uma disputa, como eu falei, das etnias, né, culturais e tal, que acabava levando, muitas das vezes, a um processo de guerra civil. A descolonização progressiva ou integração aos povos colonizadores. Então, está lá, né, o processo de descolonização, como eu falei, né, o pacífico. Né? A Inglaterra, né, que ao conduzir as colônias ao estágio de self-government, quer dizer, autogoverno, né? Tentativa frustrada de progressivo processo de descolonização e concessão de autonomia às colônias dentro daquilo que nós já falamos aqui, que eu não vou ficar me repetindo, né? Que é aquele processo das elites que querem a permanência, porque sabem que se for retirado tropas, se for retirado o colonizador, os conflitos virão e podem perder, então, as suas dominações, as suas, vamos dizer assim, os seus domínios sobre aquela região, sobre aquele território. França, a Conferência de Basile, que é a integração dos povos colonizados, a comunidade francesa, com representação na Assembleia Constituinte Francesa. Constituição Francesa de 1946 prevê a igualdade jurídica, mas sem participação das colônias nas decisões políticas. Agravamento do movimento nacionalista, como a Argélia. Então, a Argélia vai ter todo um processo de luta mesmo, violenta, contra a dominação. Causa a impossibilidade da metrópole de manter seu controle, mas queriam garantir seus interesses. Ou seja, né, como foi colocado aqui, Inglaterra, a França, até Portugal, se não me falha a memória, chegaram a colocar representação das colônias nos seus parlamentos e tal, mas, né, esses representantes não tinham poder legislador. De legislar, inclusive, fazendo uma constituição para os seus países de origem, com autonomia, com determinação e com liberdade dos seus povos. França, né, o Marrocos e a Tunísia, em 1956, a Guiné e Costa do Marfim, Níger, Senegal, a Itália, né, Líbia, Eritreia e parte da Somália, a Espanha, o Marrocos, Guiné Equatorial. Os países foram se libertando
gradativamente num processo de independência pacífica. Movimentos não pacíficos, aqueles em que realmente, né, se chegou aí aos processos de criação de frente de libertação nacional. Então, temos a Argélia, a República Democrática do Congo, e as, então, colônias portuguesas, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, a Frente de Libertação Nacional, a Frente, né, FLN, que conseguiu unir nacionalistas, camponeses e grupos urbanos para lutar na luta, né, versus tropas metropolitanas. A união entre muçulmanos, grupos socialistas e leigos foi muito importante no processo de expulsão das tropas e do colonizador dessas regiões. 1965, pós-intendência do golpe militar. 1960, conflitos frente islâmica de salvação, afins, né, versus militares. Congo, independência da Bélgica, em 1960. 1961, morre o principal articulador da luta de independência, o Patrício Lumumba, né, de inspiração socialista. A participação belga, a elite república do Congo, mas a CIA, para tentar frear o processo de avanço do socialismo nessas regiões que se decretaram, se autoproclamaram independentes. Portugal, como nós já vimos, né, o último país a reconhecer a independência de suas colônias, devido ao governo ditatorial do Antônio Salazar, e Marcelo Caetano vai levar, então, à luta armada. Colônias portuguesas, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé do Príncipe, que vão conquistar, então, as suas independências por processos aí de luta contra o seu algoz, ou o seu dominador, a sua metrópole lá, Portugal. A Conferência de Bandung, em 1955, ela surge num contexto da Guerra Fria, é óbvio, e da autodeterminação e do não alinhamento dos povos. Ou seja, os não alinhados, aqueles países que não vão estar nem do lado dos Estados Unidos, nem do lado da União Soviética na Guerra Fria, mas vão tentar manter uma certa autonomia em relação, né, às suas políticas internacionais, às suas relações comerciais, diplomáticas. E quais são os princípios da conferência? Então, está ali, né, respeitar o direito do homem, e aí está ali, depois, né, vocês podem dar uma lida com calma, vendo e visualizando o slide. E aí, então, nós temos o último caso, que é o caso da África do Sul, a União Sul-Africana, né, a África do Sul, a institucionalização da dominação branca, descendentes de holandeses e britânicos. Em 1948, é formado o Partido Nacional, oficializou-se, então, o apartheid, a segregação, a separação em afrikaner, que é o africano com o holandês e o inglês, né? A teoria da superioridade racial branca, que nós já vimos, né? Aquela missão civilizadora, tal. A teoria da superioridade, já falei, proibição do casamento, relações sexuais interraciais, proibição da participação política e acesso à terra pelos negros, proibição de circulação de negros em determinadas áreas da cidade, Soweto, né? Por isso os guetos, né, criados na África do Sul, onde moravam, onde residiam, trabalhavam, estudavam a população negra. Determinação e criação dos bantustões, bairros só para negros, a proibição de negros no uso de determinadas instalações públicas, bebedouros, banheiros públicos e etc. Criação de um sistema diferenciado de educação para as crianças dos bantustões, desses bairros negros. E aí, então, nós temos ali a cronologiazinha, né, que eu coloquei aqui do processo de rompimento com o apartheid. O Congresso Nacional Africano, CNA, que é o principal partido que vai lutar contra o apartheid, lembrando, né, que o Nelson Mandela pegou prisão perpétua, mas, ao final, ele é libertado, né, depois de mais de 20 anos de prisão, e vai sair da prisão para assumir, então, a presidência da África do Sul. Então, está lá, condenação do CNA, que é colocado na ilegalidade, condenação do Nelson Mandela, como eu já falei, né, a prisão perpétua, protesto dos estudantes negros em Joanesburgo,
o Macasac de Suê, que é o bairro negro, né? Um desses bairros chamado Bantustões, né? Libertação de Nelson Mandela, e aí, então, a derrocada do governo do apartheid, então o Nelson Mandela assume a presidência da África do Sul, liberando, então, a África do último bastião aí da segregação racial, da dominação branca. Gente, essa foi a videoaula de hoje, espero que vocês tenham gostado, mas, como eu digo sempre, né, é preciso que vocês aprofundem o conhecimento de vocês, buscando mais informações nos meios que vocês têm às suas mãos. A internet, os livros didáticos e outras fontes que vocês, porventura, venham a possuir. Valeu, pessoal. Até a nossa próxima videoaula.